É um momento muito especial quando a gente abre a palavra. Você viu que nós temos um tema. Veja as maravilhas que o Senhor tem feito. Por isso que eu estava lembrando, enquanto eles cantavam também, dessa palavra: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Vede as maravilhas que o Senhor tem feito. Deixa essa ser uma verdade que ecoe na sua vida hoje. Veja. Eu quero convidar você hoje para começar a ler dois textos comigo. E eu quero que você olhe a palavra veja aqui. Um é em Êxodo capítulo 14, no versículo 13. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Preste atenção nesse texto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede. Pega essa palavra, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Atenção para esse texto. Israel está diante do Mar Vermelho. Eles saíram do Egito. Diante deles está o problema. E aí Deus usa Moisés para dizer: não temais, aquietai-vos e vede. Olhe para o que Deus vai fazer agora. Eu vou dizer uma frase que vai ser o tema dessa mensagem. Quando Deus acende a luz verde diante do Mar Vermelho. Guarda isso agora. Quando Deus acende a luz verde diante do Mar Vermelho. O mar está vermelho. Vede. E os egípcios que hoje vedes, o problema que você está vendo, a luta que você está tendo, a situação que você está vivendo. E eu fiquei pensando nessa palavra, nunca mais. Repete comigo, nunca mais. Eu gostaria muito que você pegasse essa palavra para a sua vida, nunca mais. Você precisa hoje entrar no vede o que Deus fará. Nunca mais você vai ver o que você está vendo, porque você estará vendo o que Deus quer que você veja. Deus quer acender uma luz verde no seu Mar Vermelho. Quando a luz verde acende diante do Mar Vermelho. Minha ideia é que isso é um paradigma, esta é uma metáfora que precisa ser aplicada na sua vida, na sua história, na sua existência hoje. É pegar essa verdade, e eu quero que você de novo olhe para esse texto, porque o tema nosso é que nós temos que ver. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede. Olhe e veja. Veja o que Deus vai fazer. Mas eles olharam para trás e viram o problema. E aí Deus diz: os egípcios que vocês estão vendo, a luta que vocês estão vendo. Só que eles têm dois problemas. Eles têm um problema na frente, que é o Mar Vermelho, e tem um problema atrás, que são os egípcios. E tem um problema do lado direito, que são as montanhas. E tem um problema do lado esquerdo, que são as outras montanhas.
E agora, sabe o que acontece? Deus acende uma luz verde. Você já viveu situações assim? Comecemos a pensar nisso. O outro texto que eu quero, porque eu gosto sempre de pegar algo do Novo Testamento também, porque nós precisamos ser sempre cristocêntricos. É quando a gente lê Mateus capítulo 4, versículo 16. No 4,16 está citando um profeta. E o texto diz assim: o povo que jazia em trevas viu verde. Viu grande luz, acendeu uma luz verde. No meio das trevas, no meio do mar vermelho da história, Deus acende uma luz verde. O povo que jazia em trevas viu. E aos que viviam na região da sombra, na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe luz. Luz. Vede a luz. Veja o que Deus vai fazer agora. Deus vai mudar a história. Jesus está vindo em toda essa situação. Por isso que a minha palavra hoje tem esse tema: quando Deus acende a luz verde diante do mar vermelho. A luz verde no mar vermelho, eis uma metáfora que precisa ser colocada em nossas vidas. Quando você pega o capítulo 14, eu poderia até lê-lo agora com você, de Êxodo, você tem toda esta história. O povo saiu do Egito, e o povo caminha, e a Bíblia diz que o coração do faraó se endureceu, e eles foram atrás deles. E eles estão numa situação, e Deus faz com que eles se acampem. E algumas pessoas começaram a reclamar. Eu quero que você observe o versículo 10, diz assim: e chegando o faraó, capítulo 14, versículo 10, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Quantas vezes você olha a situação da sua vida, a situação da existência? Eu quero ser bem prático para você, bem direto, para você observar que é isso que a gente muitas vezes enxerga. Eis que os egípcios vinham atrás deles. A Bíblia diz: e temeram muito. E o que eles fizeram? Algo certo, eles voltaram para Deus, eles clamaram ao Senhor. Interessante que o texto diz: clamaram ao Senhor. Versículo 11 diz: disseram a Moisés. E aí começaram a reclamar, começaram a orar o tamanho do problema. E disseram: será que por não haver sepulcros do Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim? Por que a gente saiu de lá? Olha que situação de conflito existencial, de conflito de vida. Moisés, porém, respondeu ao povo, versículo 13. No versículo 12, eu vou primeiro voltar no 12, olha assim: não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. No versículo 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará. E no versículo 14 é uma palavra para mim e para você também: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus quer silenciar o seu lamento e mudar o seu futuro e mudar a sua vida. E é incrível que esse texto me chama a atenção no versículo 15 agora. Disse o Senhor a Moisés:
Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Gente, quando eu olho todos esses textos e à luz dessa palavra que eu quero levantar aqui para você, eu olho para a minha própria vida e eu quero começar falando por aí quantas vezes a luz verde acendeu na minha vida. E eu comecei a pensar esse texto e pensar essa realidade, pensar este ver. Quantos de vocês têm lutas e dificuldades e problemas? Eu comecei a olhar para o meu passado, eu vi quantas coisas maravilhosas Deus fez. E a luz verde acendeu em momentos que parece que tudo estava contra, e a luz acendeu. Eu comecei a me lembrar de um momento da minha vida. Eu tinha 13 para 14 anos e meu pai faleceu. Ali pelos 16 anos, Deus me chama para o ministério. E eu entro numa crise muito grande, porque como que eu faço para dizer para minha família que eu tenho que ser um pastor? Eles dependiam de mim, a família toda. Quando eu falei para minha mãe, foi a única que aceitou a ideia e foi uma luta tremenda. Como ir para um seminário? Não havia nenhum recursos. E ainda eu tinha que trabalhar e trazer recursos para casa. O mar ficou vermelho. Não havia nenhuma possibilidade. Gente, eu fiquei pensando naquele menino que não tinha com quem dizer as coisas, uma timidez tremenda, mas uma convicção profunda. Deus me chamou. E o mar estava vermelho. Mas Deus acendeu uma luz. O que é mais impressionante é quando Deus acende a luz verde no meio do mar vermelho. Por alguma razão, a empresa que eu estava trabalhando teve que fechar o escritório aqui para abrir lá em Foz do Iguaçu, e de repente eu estava sem fazer nada. Meu tio, que morava em Maringá, disse: vem para cá, vamos tentar arrumar um emprego aqui. E quando ele viu que eu tinha dom para falar, ele me deu um empurrão na igreja, e eu pela primeira vez falei numa igreja, morrendo de medo. Aí não teve mais jeito, eu comecei a falar. Vocês sabiam, eu fui empurrado. Eu não tinha essa liberdade de falar. Eu fui empurrado literalmente. Me deu um empurrão. Vai e fala. Um empurrão mesmo. Botou a mão nas minhas costas e me jogou lá na frente. Eu fui empurrado. Bem, vocês viram, eu não parei mais de falar até hoje. Isso já faz mais de 50 anos. Eu fiquei pensando como que as portas se abrirão. Houve um encontro de avivamento. Eu conheci um grupo de arapongas e de repente eu fui para a casa deles e eles cometeram algo de Deus. Eles me convidaram para falar. E daí eu falo e dou um estudo bíblico na igreja na quarta-feira. O mar estava vermelho. E tinha um homem, um microempresário na igreja, disse: você não tem um chamado para o seminário? Tenho. Você sabe que o ano que vem começa de novo o Instituto Bíblico de Arapongas? Sim. Você quer vir para cá estudar? Quero. Ele disse: em casa tem um quarto, eu vou arrumar esse quarto para você, eu vou sustentar você. E a luz verde abriu. Aí ele falou com a igreja disse: não, vamos fazer melhor. Tem uma congregação ali. Nós ficamos sem um missionário que trabalha lá. Ele vem trabalhar na congregação e nós pagamos. Eles falaram: você quer? Nós damos uma bolsa de estudo no colégio, pagamos o seminário, te damos salário, te damos casa. Eu saí de lá com salário, irmãos. Trabalhando aos 16 anos, eu já estava mandando dinheiro para casa. O farol verde abriu no meio do mar vermelho. Foi tão lindo.
Quando as aulas começaram, o diretor chegou para mim e disse: só chegou um homem muito rico aqui, da família Teixeira. Ele disse: eu dou 10 bolsas de estudos. Mas parece que tem um jovem aqui, filho da dona Conceição. Sim, tem mesmo. Não sei se tem. Ela falou: não, procura aí. E me achou. Ele disse que uma das bolsas é sua. Eu disse: pastor, eu já tenho a bolsa da igreja. Ele disse: o que você faz? Doa para outra. Nossa, eu já comecei a receber 2. E estava já abençoando outros. Quando Deus abre um farol verde, é para valer, gente. Eu não sei como é a sua vida, mas essa é a minha história. O fato é que aos 16 anos eu estava pastoreando uma igreja antes de ir para o seminário. Vocês começam a imaginar um negócio desse? Fico pensando, como pode uma igreja botar alguém de 16 anos para cuidar de uma igreja? E foi tremendo, vocês não imaginam o que Deus fez ali. Eu tinha que pregar todo final de semana. Não sabia nem como pregar, não tinha feito nenhum curso. Mas eu orava e Deus ia dando as palavras. Vocês não imaginam, de vez em quando eu encontro pessoas. Esses dias alguém me ligou e disse: eu sou fulano de tal. Eu era um jovem, lá em Sabáudia. Eu me converti quando você pregou. Como? Você era um jovem. Hoje eu sou um presbítero da igreja presbiteriana renovada, mas eu não esqueço de você. E aí comecei a ver toda hora chegando pessoas. A luz verde me fez passar pelo mar vermelho. Gente, eu quero esta noite dizer isso. Toda a minha história tem sido assim. De vez em quando eu olho esse texto, você vê que eu olho para esse texto e vejo que Israel foi empurrado. Você sabe que eu pensei que os egípcios atrás eram um problema. Pelo menos me ensinaram isso desde criança. Essa semana mudou a minha cabeça, sabe por quê? Só essa semana eu disse: os egípcios vieram para empurrar Israel em direção à luz verde. Porque se eles não tivessem vindo, sabe o que ia acontecer? Eles iam voltar. Porque a situação era complicada. Diante do mar vermelho, vamos voltar. Aqui é deserto, mar, não tem saída. Deus falou: não, vocês vão ser empurrados agora. Já aconteceu na sua vida Deus te empurrar ou não? Na minha vida Deus muitas vezes me empurrou. Eu disse: Senhor, muitas vezes eu não sei qual a direção certa, me dá um empurrão. Eu quero dizer hoje a você que essa palavra é para ser prática na sua vida. Luzes precisam acontecer. Sabe, eu quero convidar você hoje a dizer quais são as lições. Eu gosto muito de olhar para o texto e trazer as lições. A primeira lição que eu vejo é o seguinte: Israel está num beco sem saída. E quando eu coloco que ele está num beco sem saída, é porque na frente está o mar vermelho, atrás estão os egípcios, do lado direito montanhas e montanhas, não há saída. Muitas vezes você está encurralado numa situação, diante da realidade das nossas vidas, há lutas, há problemas, há dificuldades, e eu coloco isso como uma metáfora ao mar vermelho pela frente. É o lar que muitas vezes não funciona direito, é o casamento muitas vezes que trava, enrosca, é muitas vezes a vida econômica, a sua empresa, a sua vida, e parece que essa é a metáfora que eu coloco aqui, o mar vermelho. Diz: Senhor, e agora? O que eu faço? Parece que eu estou sem saída. Então o texto me mostra que há um beco sem saída, e eu preciso ver o que Deus fará. E eu quero voltar no versículo 13, vede. O versículo 13 é para dizer o seguinte: vede. Veja o que Deus pode fazer na sua vida, no seu lar, na sua história, na sua saúde. A luz verde acende.
Senhor, o que eu vou fazer nessa situação? Quando eu começo a olhar esse texto, a grande lição é esta: a luz vai se abrir. E é interessante que o texto diz que eles começam a orar. No versículo 14, aliás, no versículo 15 diz: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É interessante que o primeiro momento é orar, mas o segundo momento é agir. Mude a direção, mude suas atitudes. Marche em direção ao que Deus quer para a sua vida. Essa é a grande lição. No beco sem saída, a ordem é: marche. Eles clamam a Deus, porque na hora que a coisa complica, eles voltam para o Senhor, voltam para a oração. É isso que tem que fazer. Volte-se para o Espírito Santo, volte-se para a palavra, volte-se ao modo de Deus. Senhor, o Senhor é a única saída. Eles voltam para cima, só Deus é a saída, só tem um jeito de sair para cima. E eles voltam para o Senhor. Eu quero convidar você hoje a dizer: Senhor, eu quero ser arrancado deste momento de lutas pelo Senhor. Interessante que a Bíblia mostra aqui que eles reclamam, eles estão orando e reclamando. Tem gente que faz isso, né? Ora e reclama. Mas há algo que Deus está querendo chamar a gente: obedeça, marche. Cuidado com a incredulidade, marche. A luz aparece, marche. Veja que eles pegam agora e Deus diz: toque o mar. Eu acho que muitas vezes a gente acha que quando Moisés tocou o mar abriu de uma vez. Eu tenho uma impressão que o mar abriu à medida que eles caminhavam, para dizer para mim e para você: marche. Eles não podem andar baseado no que eles veem, mas no que Deus diz. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Os egípcios é que dão uma olhada assim, vê tudo aberto, fala: agora a gente vai. Eles andam com a sua visão. Israel não, anda com a visão de Deus. Olha do jeito de Deus, na perspectiva de Deus, no projeto de Deus, do que Deus chama, Deus quer, Deus fala, Deus tem para você. Deixa Deus dizer: e agora? E você vai indo, e vai abrindo, e você dá mais um passo, novas possibilidades. Isso em relação à sua saúde, em relação ao seu lar, em relação à sua vida. Senhor, ensina-nos a ir na direção da luz verde. Qual é a luz verde? É o que Deus diz. Mas você olha para os problemas, olha para as dificuldades, olha para as suas falhas, olha para os seus medos, olha para as situações, olha para a crise econômica, olha para a crise mundial, olha para a crise do país, a crise no setor. Eu quero que você olhe para a luz verde, do que Deus diz, do que Deus faz, no que Deus abre, as possibilidades de Deus onde não há, a promessa de Deus onde não há, a força de Deus onde não há, a graça de Deus vem ao seu encontro, a vitória de Deus vem ao seu encontro, a santidade de Deus vem ao seu encontro, a poderosa palavra de Deus vem ao seu encontro, a mão de Deus vem sobre o seu encontro. Deus diz: eu te estendo a mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. É isso que é a palavra: o Senhor pelejará por vós. Versículo 15: o Senhor pelejará por vós. É versículo 14: o Senhor pelejará por vós. Não fale, veja. E agora marche. Senhor, eu quero ficar calado, porque eu quero ver a tua luz, a direção, o rumo, o passo seguinte. Me ensine
a dar um novo passo em relação à solução do que o Senhor tem nessa situação. Quando Deus acende a luz verde no Mar Vermelho. Essa é a grande lição para mim. Uma segunda ideia que eu vejo aqui, uma segunda lição, é quando Deus nos empurra. Quando Deus nos empurra. Eu disse a vocês que eu sempre achava que o exército do Egito era o grande problema, mas Deus estava aí empurrando Israel. José entendeu isso quando ele achava que os irmãos dele eram um problema, mas os irmãos dele o empurraram para o projeto de Deus. Um dia José olha para o passado e diz: vocês foram usados por Deus para me trazer para o Egito. O problema não era o problema, era um empurrão de Deus. Olha que coisa difícil de entender. As pessoas mais difíceis na minha vida, muitas vezes eles estão sendo usados por Deus só para te empurrar. Eu comecei a agradecer a Deus por situações que eu vivi na minha vida. Uma vez eu tive tanta luta no ministério, e Deus, eu achei que era uma grande luta. Hoje eu olho para o passado e diz: obrigado, Senhor, o Senhor me empurrou. Se Deus não tivesse me empurrado, eu não teria ido para a Suíça estudar, não teria ido para a Holanda. Deus me empurrou. Eu não iria sozinho, mas de jeito nenhum. É impressionante, não é? Deus me empurrou para o melhor. Deus empurrou Israel para a terra de promessa. Muitas vezes há situações na sua vida que Deus está te empurrando para a solução. Você não entende na hora que Deus está te empurrando, mas você entenderá depois. Quantas adversidades. Davi disse um dia: foi bom ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus caminhos. As aflições me levaram para o caminho de Deus, me levaram para soluções de Deus, me levaram para o melhor de Deus. Se eu simplesmente obedecesse, não precisava ser empurrado, mas a gente trava. Aí Deus diz: então agora eu te empurro. Eu olho isso na Bíblia porque eu vejo José sendo empurrado para o Egito, sendo empurrado para um calabouço e sendo empurrado para o trono do faraó. Eu disse: agora você está onde você vai fazer. Ele olha para trás e diz assim: agora eu entendi tudo. Que situações existem? Eu olho para o apóstolo Paulo e vejo, você imagina Paulo fazendo um grande e poderoso ministério, e de repente ele é preso. Preso com decreto romano. E ele acaba apelando para César, e agora ele não pode nem ser solto, mas puxa vida, o que eu fiz? O pessoal disse assim: olha, daria até para soltá-lo, mas ele não pode mais ser solto. Eu fico pensando que o diabo deu uma olhada e diz assim: acabei com o ministério dele. E Deus olha e diz assim, e dá a última risadinha e diz: você está enganado, é agora que vai começar o grande ministério de Paulo. Porque na cadeia ele vai escrever as cartas, e o ministério dele vai chegar no ano 2022. Ele ia ser história, agora a palavra dele continua viva. Ele salvou, pastor, a nossa teologia. Sabe por quê? O diabo pensou que venceu e foi uma derrota. Ele foi empurrado para o projeto de Deus, e o ministério dele ecoará por toda a eternidade. Deixa Deus empurrar você. Você não vai entender muitas vezes, você não vai entender situações muitas vezes, mas Deus estará trabalhando em você. A luz verde é o rumo de Deus aqui.
Por isso que a Bíblia fala muitas vezes que temos que entender a perspectiva de Deus, entender o modo de Deus, o jeito de Deus. Sabe, gente, é maravilhoso compreender sempre. Deus, eu gosto de dizer sempre que não tinha marcha ré para o povo de Israel. Não tem jeito de voltar atrás. Eu gostei de uma frase que eu vi recentemente: foguete não tem ré. E você tem que ser um foguete de Deus. Nada de ré na sua vida, vá em frente. Jesus disse que é preciso ir à frente, avante, marche. A luz verde acendeu, vamos em frente. Minha vida mudou quando eu estava no encontro. Eu era um jovem desta igreja e nós saímos daqui com, eu creio que uns 4 jovens. Nós saímos daqui e fomos a um encontro de avivamento. Eu fui e jamais voltei o mesmo. Na verdade, eu nunca mais voltei. Era uma outra pessoa. Deus tocou minha vida. Daquela timidez toda que eu vivia, um pregador chamado Paulo Brasil contou uma história no final da mensagem. Aquilo até hoje ecoa dentro de mim. Ele disse: os soldados romanos, quando eles chegavam num país para conquistar, eles colocavam fogo nos navios. Você já pensou o que significa isso? Por que colocavam fogo nos navios? Porque eles só tinham uma opção: ou nós vencemos, ou vencemos, ou vencemos. E eles venciam. Não tinha jeito de faltar mais. Colocavam fogo. Nós viemos para conquistar. E aquele pregador disse nesta manhã, e era uma manhã de domingo, ele disse: eu gostaria de convidar vocês a botar fogo nos seus navios. Bote fogo nesses navios que você tem, dessa vida que você leva, dessa vida de erro, de problemas, de desculpas, de autossabotagem, de uma mentalidade enrijecida. Isso que você acha que não vai funcionar na sua vida, comigo não dá certo. Bote fogo nos navios. Esses navios de autoconforto, de autopreservação. Saia de onde você está e venha aqui à frente. E quando você começar a dar os passos, diga assim: meus navios estão queimados. Gente, foi o primeiro apelo que eu atendi na minha vida. E aquele dia, eu era jovem de 16 anos, comecei a dar passos. Era o dia 2 de novembro de 1968. Tinha acabado de fazer 16 anos. E eu dei aqueles passos, parece que eu estava andando nas nuvens. Quando eu cheguei lá, algo aconteceu na minha vida. 2 horas depois, eu estava num lugar e de repente o Espírito Santo veio sobre mim de uma forma tão poderosa que me incendiou como labaredas de fogo. Eu não apenas botei fogo no navio, Deus botou fogo em mim. Eu quero convidar esta noite para você colocar fogo nos seus navios. Tomar uma decisão diz ao povo de Israel que marche. Pare de reclamar, pare de dar desculpas, tome uma posição em Deus. Deus está acendendo uma luz verde na sua vida, no meio das lutas e problemas que você tem. Deus queimou os navios de Israel. Marchem, vocês não podem mais voltar.
Josué descobriu que precisava avançar sobre Jericó. Uma luz verde se acendeu em Jericó. É preciso avançar. Eu pergunto hoje: você já queimou seus navios? Quem quer fazer isto hoje? Diante da luz verde de Deus. Jesus disse: quem lança a mão do arado e olha para trás, não está pronto para o reino. Avance. Jesus está dizendo: os que são meus não têm marcha ré. Olhe para frente. Quem olha para trás não está apto para o reino. Senhor, quebre toda a minha marcha ré. Eu estou indo. Quando Paulo estava terminando a sua vida, ele disse: prossigo. Eu disse: ele acabou de dizer que vai partir e agora diz: prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho uma vocação soberana. Você que está em Cristo tem uma vocação soberana. Mediocridade não é o seu destino. Vocação soberana é seu destino. Cristo. Quando a luz verde acende no meio do seu mar vermelho. E eu termino com essa lição. Veja a perspectiva de Deus. Veja a perspectiva de Deus na sua vida. Êxodo capítulo 14, versículo 19 e 20 tem algo muito interessante. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Veja, Deus colocou a nuvem entre o problema e eles. Deus quer colocar algo na sua vida. Veja o que Deus vai fazer agora. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem. A nuvem era escuridade para aqueles, para os egípcios. E para estes, Israel, esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Eu quero que você veja na perspectiva de Deus. Para isso você tem que estar do lado certo. Do lado de cá está escuro. Do lado de lá está claro. Do lado de cá você só vê problemas, dificuldades, não tem mais jeito e está cada vez pior. Do lado de lá tem as possibilidades de Deus, as promessas de Deus, a mão de Deus, a vitória de Deus, a luz de Deus, a luz verde de Deus, no meio do mar vermelho. O novo tempo. De que lado que você está? De que lado que você quer estar? Verde. O que é que você vê? Tem gente chegando para mim e diz: vejo tudo escuro. E eu, o que é que eu vejo? Tudo claro. Senhor, brilha a tua luz. Por isso que a Bíblia diz: para aqueles que estavam na escuridão, da sombra, da morte, resplandeceu a luz. Senhor, brilha a tua luz na minha família, no meu lar. É isso que você tem que orar. Brilha a tua luz no meu casamento, na minha vida conjugal, na minha vida com os meus filhos, na minha vida de empresa, no meu trabalho.
Você que é um profissional liberal, Senhor, chegou a hora, o mundo está dizendo que está escuro, mas eu quero estar daquele lado que diz, a luz começou a brilhar e vai esclarecendo cada vez mais. O problema não pode me pegar, porque Deus colocou uma barreira. E o meu destino é a luz verde de Deus, atravessando através dos mares e problemas e os desertos, e chegar na perspectiva de Deus. Vede. Qual é o nosso tema do mês? Veja as maravilhas que Deus fará. O mundo diz, está escuro. Os filhos de Deus estão dizendo, está esclarecendo, está cada dia mais claro. Mude de lado. Quando Deus acende uma luz verde. Jovens que estão me ouvindo, eu quero dizer a vocês, vocês precisam compreender isso cada vez mais nas suas vidas. Jovens, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um jeito maravilhoso para a sua vida. Eu quero terminar com uma história minha de novo. Eu tinha um sonho, um desejo profundo na minha vida de estudar fora do Brasil. Muitos jovens sonham com isso. E as coisas eram sempre, o mar estava sempre vermelho. Depois que houve uma situação, eu lembro quando a minha mãe partiu, eu coloquei diante de Deus, muita gente estava aqui, está ali o Paulo, lembra daquela época, a Sônia, outras pessoas. Lá no meu coração, vocês não sabiam, mas eu dizia, Senhor, eu tenho uma vontade tão grande de estudar, eu me lembro, fora do Brasil, e eu me lembro que eu procurei um pastor no seminário, que escrevia muito bem inglês, e disse, me ajuda disso daí. E eu comecei a pedir uma bolsa. Fomos a maior organização mundial. E eles falaram, não, nós temos uma bolsa na Coreia. Você quer ir à Coreia? Ofereceram uma bolsa para eu estudar na Coreia. Imagina, do outro lado do mundo. Eu falei, não é bem o que eu estou querendo. Eu lembro que nós escrevemos daí para uma organização na Suíça. Eu queria que eles me dessem uma bolsa lá na Espanha. Aí eles falaram assim, olha só, tudo está vermelho, né? Eu falava com as pessoas, dizia, isso é impossível. Todo mundo falava, é impossível. Nunca, não existe mais recurso para isso. Tentei nos Estados Unidos, tudo fechado. Eu não tinha nem idade, para vocês terem ideia. Estava com 45 anos. Ou mais um pouco. Aí olha só, nós escrevemos para um lugar em Genebra. Veio a carta assim: nós não estamos dando mais bolsa em nenhum lugar do mundo, não há mais recursos. Mas começamos um mestrado aqui em Genebra. E nós estávamos reunidos, dando as bolsas e falar, está faltando alguém do Brasil. Queremos dar para um brasileiro. E tem que começar. E a sua carta chegou de manhã, e a reunião foi à tarde. E nós decidimos oferecer a você essa bolsa. Só podia ser até quem tem 35 anos. Você está fora, mas o comitê resolveu dizer, vamos abrir uma exceção. A luz verde acendeu. Eu não cheguei nem a falar com a esposa, nada. Eu só escrevi assim, estou indo. Assim, rápido. Você acha que eu ia perder isso? Nós te damos o curso, te damos tudo, você só paga a viagem. Aí vocês precisam ver o que Deus fez depois.
como as portas foram se abrindo. Tem uma outra história de eu e a Jane para poder ir. Faltava 15 dias e a luz verde acendeu. 15 dias antes. Nossa história tem sido uma história da luz verde que se acende sempre no Mar Vermelho. Gente, é maravilhoso o que Deus pode fazer. Eu quero falar isso para os jovens, aos jovens. Que possibilidade maravilhosa. Quando eu voltei com o diploma de mestrado da Universidade de Genebra, eu disse: Senhor, eu não posso pedir mais nada. O Senhor abriu possibilidades onde não há, na hora que é tua, na perspectiva que é tua, do jeito que é teu, para glorificar só o teu nome. A história de ir para a Holanda é outra luz verde que acende. Numa hora que você contar a história, você diz que é impossível. Parece que dá certo para você as coisas, gente. Não dá certo nada. Toda hora tem. Vem o Mar Vermelho, vem os egípcios, mas Deus abre e acende a luz verde. Quero convidar você esta noite para dizer: Senhor, toca-me com o teu Espírito. Move a tua palavra. Talvez o seu problema seja saúde, seja econômico, seja familiar. Uau! Há uma luz verde para você agora. Coloque-se em pé. Quando Deus acende a luz verde diante do Mar Vermelho, feche os seus olhos, queime os seus navios e diga: Senhor, eu me entrego a Ti. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Eu coloco a minha história em Tuas mãos. Eu coloco o meu futuro em Tuas mãos. Este mundo está muito doente, confuso e triste. A escravidão é a meta daquele que veio para roubar e matar e destruir. Eu vejo as notícias, gente, eu vejo escravidão em todo o planeta. As pessoas estão perdendo a liberdade de ser humano. O faraó desse tempo está escravizando multidões. Mas para aqueles que habitam a escuridão das trevas do mundo de hoje, surgiu uma luz que é Cristo. Uma proteção que é de Cristo. Soluções que é Cristo. Eu estou vendo luz verde na minha vida a cada dia. Senhor, me ensine a ensinar o teu povo a olhar soluções que só há em Ti, possibilidades que só há em Ti, milagre que só há em Ti, promessa que só há em Ti, vitória que só há em Ti, salvação que só há em Ti, conforto que só há em Ti, paz que só há em Ti. Deus está dizendo esta noite: dize ao meu povo que marche. Dize ao meu povo que marche. Levante-se e marche. Veja, a luz verde acendeu. Cristo chama você para uma vida de vitória. Sua vida pode mudar, seu lar pode mudar, sua história pode mudar, seu futuro pode mudar. Possibilidades estão chegando. Eu não vou convidar você para vir à frente, mas eu
Quero que você, onde está, mova-se em direção a Deus. Todo-Poderoso Espírito, toca o teu povo. Glorioso Espírito, sara o teu povo. Ministra o nosso coração com a força da tua glória e da tua palavra, Senhor. Cura-nos, abençoa-nos. Cura o teu povo, cura as famílias. Quem está em casa agora receba, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém.